Olá a todos, sejam bem-vindos ao Universo História. Hoje iremos falar sobre a criação do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, ou simplesmente Partido Nazista. No dia 11 de novembro de 1918, a Alemanha se rendeu na Primeira Guerra Mundial. O Império Alemão caiu e seu imperador, Guilherme II, foi destronado, dando fim à monarquia alemã e sendo implantada a República de Weimar. Após a rendição, os alemães foram obrigados a assinar o Tratado de Versalhes, sendo assinado no dia 28 de junho de 1919, onde os alemães foram declarados os únicos culpados pela guerra. O Tratado de Versalhes fez diversas oposições para a Alemanha, como assumir toda a culpa pelos danos da guerra, abrir mão de todas as suas colônias e algumas partes de seu território, pagar uma multa enorme para a reparação dos danos da guerra e o desarmamento, onde a Alemanha seria proibida de ter forças armadas e só poderia ter 100 mil soldados para sua defesa. A Alemanha, tendo saído como a mais prejudicada, foi considerada uma grande humilhação para o povo alemão, deixando um sentimento de vingança e baixa autoestima nacionalista. A Alemanha entrou em uma grande crise econômica, deixando milhões de pessoas desempregadas, espalhando uma grande miséria e fome pelo país. Por consequência, a moeda alemã foi desvalorizada, onde chegou ao ponto de um pão custar 201 bilhões de marcos. E com a crise correndo pelo país, a população começou a perder a confiança no liberalismo e nos sistemas democráticos, começando a dar apoio aos partidos de extrema esquerda e extrema direita. No dia 5 de janeiro de 1919, Anton Drexler fundou o Partido dos Trabalhadores Alemães. E no dia 12 de setembro de 1919, Adolf Hitler entrou para o partido, tornando o principal orador neste mesmo ano. E em 1920, o partido teve seu nome alterado para Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, ou Partido Nazista. E em 1921, Adolf Hitler tornou-se o líder do partido. A partir disso, os nazistas começaram a criticar abertamente o Tratado de Versalhes imposto à Alemanha derrotada. Começaram a expor suas ideologias como o anticomunismo, o antissemitismo, que é o ódio e a perseguição aos judeus, o extremo nacionalismo, a crítica ao capitalismo e a criação de um forte poderio militar. A princípio, os nazistas se concentravam em Munique, onde era bem pequeno o número de membros. Porém, em cerca de 3 anos, o partido cresceu bastante, chegando a cerca de 55 mil filiados, tendo o apoio do exército, da burguesia e do governo a fim de evitar uma revolução comunista. Em 1923, após a ocupação militar francesa do Vale de Ruhr, devido à suspensão do pagamento de indenizações e diante a um quadro de instabilidade na Alemanha, no dia 8 de novembro os nazistas tentaram um golpe para tentar ocupar o poder, o que foi nomeado de Putsch de Munique. Fracassado o golpe, Hitler foi preso e foi condenado a 5 anos de prisão, onde cumpriu apenas 9 meses. Nessa época, Hitler escreveu o livro Mein Kampf, no português Minha Luta, no qual expôs suas ideias básicas embasadas em mitos arianistas e no racismo, a respeito das várias questões relativas à vida política, econômica, cultural e social da Alemanha. Ao sair da prisão, o líder reorganizou o partido e atraiu as organizações de trabalhadores com várias promessas expressas no programa do partido. O misticismo do Partido Nazista e seu programa de revisão das disposições do Tratado de Versalhes atraíram cada vez mais adeptos. Assim como Mussolini na Itália, Hitler passou a ser visto como o salvador da Alemanha, o líder infalível. Nas eleições de 1930 na Alemanha, realizadas em um contexto em que o país estava profundamente abalado pelo impacto da crise de 1929, com promessas de emprego, contenção da escalada dos preços, luta contra o socialismo, luta contra os grandes capitalistas e a revisão do Tratado de Versalhes, os nazistas conseguiram 107 cadeiras no Reichstag, o parlamento alemão, enquanto os comunistas conseguiram apenas 77. A crise do período entre guerras gerou, portanto, uma crescente polarização ideológica entre as forças de direita e as forças de esquerda.
Em 1932, contando com o apoio financeiro dos capitalistas alemães, por seu caráter antimarxista, Hitler disputou as eleições presidenciais com o Marechal Paul von Hindenburg, militar de destaque na Primeira Guerra Mundial. Hitler perdeu as eleições por muito pouco, porém os nazistas conquistaram 230 cadeiras no parlamento. E em janeiro de 1933, Hitler foi nomeado chanceler por influências de banqueiros e dos industriais. Nas eleições de março de 1933, os nazistas conseguiram uma vitória significante e Hitler obteve plenos poderes do parlamento. Com a morte de Paul Hindenburg em 1934, Hitler passou a acumular cargos de chanceler e presidente e se auto-intitulou líder máximo. As grandes empresas foram protegidas, os judeus foram intensamente perseguidos e a indústria bélica cresceu, e teve início a expansão nazista. Nasceu assim o Terceiro Reich alemão. Agora a Alemanha tinha o seu Führer.